Vamos lá, gente. Continuando agora com alguns entendimentos aqui, vamos falar de algumas definições de bens. Assim, bens precisa? Sim. Nós temos uma infinidade de definições de bens que ele é importantíssimo para você ter entendimento de economia. Então, nessa parte agora, a gente vai até adiantar algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, de elasticidade, tá? Bem superior, bem inferior, complementar. A gente já vai dar um toque aqui agora, que quando a gente for ver lá na frente, já vai facilitar mais o entendimento. Legal? Então esqueça aquele meu bem, minha querida, aqui não tem, é outro tipo de bem. Ok? Vamos falar primeiro aqui dos bens livres. O que são bens livres? Bens livres são aqueles bens que estão disponíveis, tá? Eles estão disponíveis e são gratuitos. São gratuitos. Qual é o exemplo que a gente poderia colocar? Você pode cobrar a pessoa utilizar água da chuva? A água da chuva. Dela ver as estrelas, dela apreciar o luar, dela utilizar o ar, o vento. Ok? Tudo isso são bens que estão livres, disponíveis. Então, o que é importante ficar claro aqui, quando você fala ar e água, eu vou colocar aqui entre parênteses. Por quê? Vai depender. Vai depender. Se o ar que você respira, esse da Terra aqui, é uma coisa. Se for um balão de oxigênio, se for um ar para respirar na Lua, ele já passa a ser um bem que a gente chama de econômico. O bem econômico, ele já seria aquele que ele é mensurado, ele vai ser cobrado, ele tem um valor. Quando você pega uma água, se você pegar água, água é um bem econômico ou um bem livre? Depende. Se você tiver lá nas estâncias hidromineral lá de Lambari, Cambuquira, você tiver em São Lourenço, a água vai ser um bem livre. Tá? Água é um bem livre. A partir do momento que você passa a engarrafar, tratar a água, assim como você pode passar o ar, um balão de oxigênio, ou você pegar alguém em termos de sobrevivência, ou a pessoa utilizar para dentro d'água, o ar não é cobrado? Então ele pode ser tanto um bem livre como um bem econômico. Então, para que ele se caracterize para ser um bem econômico, ele pode ser um bem econômico, ele é mensurado em valor. Então ele é cobrado, tá? É cobrado a utilização. Isso que caracteriza um bem econômico. Então, a partir do momento que a água passou a ser engarrafada, ali ela passou a ser um bem econômico. Da mesma forma, a gente colocou tangíveis por quê? Tangíveis, você tem um bem físico. Quando você fala em tangíveis, você está trabalhando em quê? Serviços. A prestação de serviço é um bem intangível. Tá ok? Já quando a gente coloca aqui, ó, os bens econômicos, eles são tangíveis. Então, tudo que você vê e ele tem, que ele pode ser cobrado pela utilização, um bem de consumo, que a gente vai ver aqui, bens de consumo durável, esses são considerados o quê? Bens econômicos. Ok? Vamos para o próximo. Bens finais. O bem final é aquele que está pronto para o uso. Pronto para o uso. Então você já tem um bem o quê? Um bem terminado. Ele está terminado, ele está concluído. Então quando você pega um bem de consumo durável, um automóvel, ele está pronto para ser entregue, então ele já é um bem final. Ele está pronto para o consumo. Pronto para o uso, pronto para o consumo. Quando você já tem aqui, no caso, um bem intermediário, ele vai sofrer algum tipo de transformação ainda. Então você pega um aço, vamos colocar exemplos aqui. Você pode pegar aí a borracha, a madeira. O que vai acontecer? Ele vai ter algum tipo de transformação ainda. Então ele é um bem ainda intermediário. Se você pegar, no caso, um pão, ele já é um bem final. Mas você tem ali outros processos. Você tem ali o trigo, tá ok?
você vai ter outros processos para que ele venha a chegar como um pãozinho. Por outro lado, se o fornecedor de trigo, de farinha, ele já vende imediatamente, isso passa a ser um bem final. Digamos que eu sou uma revendedora de pneus. Se eu sou uma revendedora de pneus, o pneu é o quê? É um bem final. Mas se eu tiver fazendo um veículo, eu estou montando um veículo, o pneu passa a ser o quê? O pneu passa a ser um bem intermediário, porque ele vai compor uma outra parte do veículo. Tá? O produto interno bruto, ele é computado por bens finais, aquele bem final, porque senão o que ia acontecer? Um veículo ele iria contar o pneu, ele ia contar o painel, ele ia contar a chapa de aço e no final ele não ia ser vendido, que já estaria computando todo aquilo, aí seria uma dupla contagem. Se ele for vendido aqui imediatamente, a gente tem o que aqui? Um bem final. E esse bem final, vamos aproveitar aqui esse espacinho, tá? O pneu, então, aqui, vou apagando, que é um bem intermediário. Se você pegar um bem de capital, ele já tem a ideia de que ele vai fazer a transformação. Ele vai fazer a transformação de quê? De bens intermediários em bens finais. Bens intermediários em bens finais. Então, são as máquinas e equipamentos que vão fazer o quê? Vão transformar uma simples chapa de aço, que depois eles vão fazer o quê? Vão transformar essa chapa de aço para depois virar um veículo, virar uma máquina de lavar, virar uma televisão. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar os bens de capital, são as máquinas e equipamentos. Lembra que a gente comentou que é o capital físico? São as máquinas, equipamentos e edificações. Ok? Esses aqui são os nossos bens de capital. Legal? Vamos passar agora para mais algumas definições que são importantes. E à medida que a gente vai estar vendo isso daqui, a gente vai estar pegando atalho quando a gente estiver trabalhando com essa terminologia, que a gente já vai ter um entendimento inicial, mas que a gente ainda vai estar retornando nesses conceitos. Bens de consumo. O bem de consumo é tudo aquilo que tem valor e que você adquire para suprir a necessidade. Os bens de consumo visam suprir necessidades e têm valor. Visam suprir necessidades e tem valor. Tá ok? Então, o que acontece? O bem de consumo, a gente lembra do bem de consumo durável, né? Que é o normal, é a TV, tá? Uma máquina de lavar, um veículo, um carro. Tudo isso são considerados bens de consumo, que seriam bens de consumo duráveis. A gente vai ter outra bem de consumo durável. Vamos ver aqui as próximas. Seria um bem de consumo durável. O que seria um bem de consumo não durável? O bem de consumo não durável é aquele bem que você consome e ele deixa de existir. E ele deixa de existir. O que seria? Um exemplo clássico seria o quê? Comida. Você simplesmente comeu um sanduíche, ele não existiu mais. Então, ele foi um bem de consumo, só que ele acabou. Ele é um bem de consumo durável, tá ok? Aquilo que você pega, a partir do momento que você acabou de consumir, ele deixa de existir. Legal? Vamos para o próximo aqui. O bem de consumo durável, que a gente comentou. Então, a gente pode colocar aqui aquele que passa a satisfazer as necessidades humanas. Então, a gente tem a geladeira, tá ok? Máquina de lavar. Todos são mensurados em valor.
nós temos os semiduráveis. O que seriam aqueles semiduráveis? Semiduráveis é aqueles que você não existe um tempo exato de uso. Exemplo, se você comprar uma peça em vidro, tá? Espelhada, em gesso, você pode ter isso por anos, décadas, como isso pode acabar na semana seguinte, certo? Então, ele é considerado um bem semidurável. Você comprou uma estatueta lá em gesso, veio uma criança, derrubou, aquilo que era para ficar a eternidade, durou 2 semanas. Então, é um outro tipo de terminologia que seriam os bens de consumo semiduráveis. Ok? Vamos passar agora, dando continuidade aqui, mais alguns conceitos. Bens complementares. Bens complementares é algo que a gente vai ver de uma certa forma exaustiva, porque o bem complementar a gente vai trabalhar nele quando falar em curva de demanda e oferta, em elasticidade. Esse termo complementar é algo que a gente vai usar com muita frequência, tá? Então vamos ver aqui o seguinte, que seriam bens complementares? São aqueles aos quais, quando o preço de um bem, vamos chamar de X, quando o preço de um bem sobe, o seu complementar reduz a sua quantidade demandada. A sua quantidade demandada. Pensem comigo. Se você adquire um terno, tá? Você adquire um terno, você normalmente vai fazer o quê? Você adquire também uma camiseta, uma camisa social, uma gravata. Adquire também uma camisa social ou uma gravata, ou uma gravata, porque são bens complementares. Por outro lado, se o preço do terno sobe, ó, se o preço do terno sobe, o que vai acontecer? Você vai adquirir menos os seus complementares, vai adquirir menos os complementares dele, que seria o quê? A camisa social e a gravata. Adquirir menos gravatas. Ok? Essa é uma coisa que caracteriza isso daí. Bom, outro tipo de bem complementar. Você tem, digamos, um leite achocolatado. Se subir o preço do leite, o que vai acontecer? Se subir o preço do leite, você vai consumir menos leite. Por conseguinte, você vai consumir o quê? Menos achocolatado. Ok? E isso aí, nós temos vários que a gente consome, e ele vai, efetivamente, o outro vai junto, ou seja, são bens complementares. Nós vamos trabalhar agora com um outro que a gente vai chamar aqui um bem substituto. Vamos apagar aqui para ficar mais fácil o entendimento. O bem substituto, a gente trabalha da seguinte forma. São aqueles bens concorrentes, também conhecidos como sucedâneos. Bens concorrentes ou sucedâneos. Aqueles bens que um substitui o outro, ok? Então, o que acontece com esses bens concorrentes? Se você tem, digamos, uma Pepsi e uma Coca, o que acontece? Se o preço da Pepsi sobe, vamos colocar aqui o preço da Pepsi subindo, o que vai acontecer com quantidade de Coca? Se o preço da Pepsi subiu, você tem uma tendência de o quê? Adquirir mais o concorrente dele, que seria, no caso, a Coca. Então, a quantidade de Coca, ela vai aumentar.
Vamos pensar em outro termo. Você tem aí o Nescau e o Toddy. Se você subir o preço do Nescau, o que que vai acontecer com a quantidade de Toddy? O que vai acontecer com a quantidade de Toddy? Ela vai o quê? Ela vai aumentar, já que o preço do seu bem substituto concorrente aumentou, a quantidade do outro bem vai aumentar. Tá ok? Então vamos encerrar essa parte aqui e a gente prossegue em seguida.